Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem. E o tema deste vídeo, o que é inferno, onde ele está e por que não ter medo dele? É isso mesmo. O que é inferno, onde ele está e por que você não deve ter medo dele? Porque é para onde todos, quando vence o prazo da carne na terra, vai para esse lugar. Eu vou mostrar para você que ele é totalmente contrário ao que é anunciado, o que é pregado nas chamadas igrejas. E o fato de os pregadores não passar o verdadeiro entendimento, nós também sabemos o porquê. Porque muitos ficam aprisionados, muitos são coagidos por esse nome inferno a seguirem uma religião, seguirem doutrinas de homens, porque assim a religião vive. Por isso que a religião existe devido à má interpretação dos escritos bíblicos. E quando tem resposta para o nome inferno, os líderes religiosos não buscam o entendimento, porque não é interessante passar para os seus seguidores. Falando da verdade, está dando a carta de alforria para os mesmos e eles não mais frequentarão a religião e também não darão mais dinheiro. Então eu te convido a ler um versículo apenas, somente um versículo. Está assim no texto da Nova Almeida Atualizada, NAA, Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer. O que é perecer? Morrer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha que coisa interessante. Então, essa palavrinha aqui, ó, inferno, aqui está a chave do pânico dos religiosos. Aqui está a ferramenta usada para colocar medo, colocar escravidão nos fiéis. Essa palavrinha aqui, ela é muito forte. Essa palavrinha nesse sentido. Agora eu quero ler esse versículo na Bíblia Novo Testamento Judaico. Veja a diferença. Novo Testamento Judaico. Veja. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer morrer, perecer no Gehinom, tanto a alma como o corpo. Então, Gehinom ou Gehinom significa inferno. Então, vamos buscar agora o conhecimento para essa palavra aqui, Gehinom ou Gehinom, ou Vale dos Filhos de Inom. Tudo a mesma coisa. E onde está isso? Até nos dias de hoje existe. Claro, mais sofisticado, de uma forma diferente. Pelo menos o texto que eu vou ler para você parece que consta. Então agora eu te convido a nós irmos para a internet. Está aqui o texto que eu peguei. Por que eu estou usando isso? Porque na Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala do Geena, fala de Gehinom, fala do Vale dos Filhos de Inom, onde eram oferecidos sacrifícios com crianças para o Deus que eles achavam existir, chamado Moloque. Então eu peguei isso, isso aqui não é estudo de doutor de nada, isso aqui está baseado nos escritos bíblicos, com várias referências. Por isso que eu estou utilizando isso. E a fonte está aqui em cima, ó, bibliaanotada.com.br. Se você quiser depois dar uma olhada, aí você coloca aí no Google bibliaanotada.com.br, aí vai pesquisa Vale de Inom. Então eu quero fazer uma leitura. Em vez de ler a Bíblia, eu só li um versículo, mostrei 2 textos, na Nova Almeida Atualizada e na Novo Testamento Judaico, para você ver a diferença. Novo Testamento Judaico fala o nome como que é Gehinom. Então vamos lá. Em hebraico, Vale do Filho de Inom, ou Geena, inferno, chamado também como Geena. O Vale de Inom significa literalmente Vale do Filho de Inom, e é um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém, e que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como Wadi Er-Hababi. A nova expressão Geena é a transliteração do hebraico para o grego e ocorre 12 vezes na Bíblia. Mateus, aí tem vários aqui, Mateus 5, 22, 29, tá tudo aqui, ó. Eu deixo aqui, depois se você quiser procurar, esse aqui, ó. Aí você volta, tá tudo isso aqui, ó, aonde fala sobre o Geena.
Geena, aqui ó, continuando, Geena vem do vocabulário hebraico Ge-Inon ou Ge-Ben-Inon, vale de Inon ou vale do filho de Inon. Nesse vale havia uma elevação denominada Tofete, onde ímpios queimavam seus próprios filhos. Este vale se situava a sudoeste de Jerusalém. Neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, canaanitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque, com D minúsculo aqui, veja. Terminados os sacrifícios humanos, este local ficou reservado para depósito do lixo proveniente da cidade de Jerusalém. Juntamente com o lixo vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua ou de criminosos e ladrões mortos quando cometiam delito. O vale de Inon era um crematório do lixo de Jerusalém. O fogo ardia constantemente nesse sítio e com o objetivo de avivar as chamas e tornar mais eficaz a sua força, lançavam ali enxofre. Devido a estas circunstâncias, Jesus com muita propriedade usou este vale para ilustrar o que seria o fim do mundo. Veja, Jesus usava parábolas, usava figuras de linguagem, colocando aquele lixão, aquele aterro sanitário como exemplo. Olha, se você não aceitar o reino, você vai para o inferno, vai ranger dente e queimar. Então era usado aquele aterro como uma demonstração de castigo para os que não iriam se salvar. Ele usava aquilo ali como uma parábola, mas infelizmente a religião usa como algo real, algo espiritual. E não é nada. Aquilo ali olhando no literal, existe até hoje do lado externo de Jerusalém, aterro sanitário. Claro que nos dias de hoje eu nem sei se fica do lado mas deve ser um negócio bem sofisticado. Continuando. O local é identificado como Vade Er-Hababé. Eu não sei nada de grego. O extenso vale que cerca Jerusalém a oeste e a sul. Foi neste vale que os israelitas sacrificavam seus filhos. Olha que coisa terrível. Foi nesse vale que os israelitas sacrificavam seus filhos a Moloque nos dias de Manassés. Aqui tem, tá vendo? Ó? Aí você tem as referências aqui. Por isso que eu dei confiança nesse escrito por causa disso. Ó, tem todos aqui, ó. Segunda Reis, ó, até aqui, ó. Tá aqui, ó, Segunda Reis, Segunda Crônicas. Jeremias predisse que este grande pecado traria um castigo severo sobre o povo e que o vale se tornaria conhecido por Vale da Matança, ou o Armagedon. Aqui aconteceu a matança no dia do Senhor, entre o ano 66 e o final do ano, na metade do ano 70, quando houve o dia do Senhor, quando houve o Armagedon. O vale foi ali, na parte externa, tudo como castigo. Jerusalém foi totalmente castigada. Desde o início, eles foram responsabilizados por tudo, pelas idolatria, blasfêmia, profanação, assassinatos. Tudo Jerusalém foi castigada. Então Jeremias predisse que este grande pecado traria um castigo severo sobre o povo e que o vale se tornaria como o Vale da Matança. Está aqui, ó. Depois você lê, ó. Jeremias 7, 31, 34, ó, tá aqui, ó. Jeremias 19 e Jeremias 32, tá aqui, depois você lê tudo isso. Em ligação com a sua reforma religiosa, o rei Josias profanou o local, talvez queimando ossos no altar pagão, tal como fizera em Betel. Está aqui, 2 Reis 23:10, um local de repugnância, castigo e vergonha. A identidade de Inon, de onde derivou o nome do vale, não é conhecida. Se o vale já tinha este nome, adequando da sua invasão sob as ordens de Josué, tratar-se ia provavelmente de um cananeu. Você entendeu o que é inferno? O que é inferno? Onde ele está? E por que não deve ter medo dele? Porque o fim para todo corpo carnal, racional, é para o quê? Para uma sepultura, para um cemitério, para o local dos mortos. Todos vão para o inferno. Então, a religião utiliza desse nome inferno para colocar medo, colocar pânico e escravizar as pessoas. E isso, Constantino não mudou.
João Calvino, também não. Jacobus Arminius, também não. Lutero, com as suas 95 teses, que não valeu de nada, também não. Os pais da igreja, não. Ninguém faz questão de passar esse entendimento, mostrar o que significa a palavra inferno em outras versões, se utilizando dos termos judaicos, porque isto é uma carta de alforria, é uma carta de liberdade para os seguidores da religião. E isto não pode, é o conceito deles, porque mostrando a verdade, ficarão sem pessoas para sustentar, para abastecer as casas de fraude, as casas de engano e de mentira. Sinto muito em decepcionar você, se você é um pregador. Sinto muito em decepcionar você que é um religioso. E você, às vezes você está querendo me xingar, mas com base nos escritos, eu acredito que você não tem argumento para xingar. Aí você, antes de você já escrever, você fala assim, mas e as pessoas que cometem, que praticam homicídio, homossexual, pedófilo, suicida? Afinal de contas, eles vão para onde? Para o mesmo lugar, para o mesmo endereço que vai uma pessoa que se acha justa. Para o mesmo lugar onde uma pessoa ou uma pessoa má tem que ir. Porque o corpo carnal de nenhum ser humano, o corpo carnal nem de Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, o corpo carnal de Pedro ou de Paulo adentrou o reino espiritual. Porque o reino celestial não tem carne, não tem bebida, não tem nada material. É tudo espiritual. Então, o mal que a pessoa faz na terra, aqui ela colhe. O que ela está plantando, ela vai colher. Planta-se coisa boa, colhe frutos bons. Planta-se árvore daninha, colhe-se frutos daninhos. E assim é a lei da vida. O que é inferno? Onde ele está e por que não ter medo dele? Porque inferno é sepultura, local dos mortos. Inferno é cemitério. E quando morre, todos vão para lá. Assim seja. Então eu espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê um joinha nesse likezinho aí. Compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho para você receber novas notificações. Até a próxima, se assim o nosso Senhor e Criador, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.